Pessoal, sou Louro Teles, pesquisador, escritor. Tive o prazer de escrever sobre Serra Grande, né? O maior confronto entre Lampião e as volantes pernambucanas, e a gente vai falar sobre isso. Pessoal, mas hoje eu quero falar aqui com vocês a respeito de outra coisa. Além de pesquisador, escritor, eu também sou artesão. E esse ano, o grande confronto de Serra Grande, que foi a maior batalha da história do cangaço, faz 100 anos. Mas, como artesão, eu tive a honra de produzir para a Globo o artesanato, material em couro, né? Eu fiz cartucheiras para a Globo, eu fiz punhais para uma novela, e essa novela foi justamente lançada agora, que é a novela Guerreiros do Sol. Então, 100 anos de Serra Grande, está chegando muita coisa aí. Teles, então, em primeiro lugar, meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Cangaçologia, que você já é freguês aqui do nosso canal, né? É uma presença constante aqui no canal Cangaçologia. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do grande combate de Lampião, o maior combate de Lampião travado contra as forças policiais volantes, né? Você escreveu um dos melhores livros falando a respeito do tema, né? Eu gostaria que você contasse essa história aí com pormenores para o público do nosso canal. Geraldo, Serra Grande foi, sem dúvida, o maior confronto da história do cangaço, né? Serra Grande acontece ali em novembro de 1926, mais precisamente no dia 26. Mas tudo isso, para que isso acontecesse no dia 26 de novembro de 26, houve situações que levaram a acontecer aquele grande confronto. A primeira situação foi justamente a morte de Zé Paulo. Em janeiro de 26, uma volante na qual fazia parte dela, uma volante paraibana na qual fazia parte dela, o sargento Clementino Quelé, prende Zé Paulo ali no São João do Leite, na casa de um coiteiro de Lampião, José Josino de Góes. E Lampião estava arranchado na Serra Grande, só que do lado de lá da serra, do lado de Roças Velhas, e Clementino conduz Zé Paulo, e ao chegar ali próximo a Santana, depois de um choque entre a volante e o grupo de Lampião na subida da Serra Grande, Quelé vai e acaba executando Zé Paulo. E isso chocou Lampião, porque Zé Paulo era como se fosse um primo mais velho, um irmão mais velho, era alguém que Lampião admirava muito, respeitava muito. E ainda teve outra questão que mexeu com Lampião, era que Zé Paulo era casado, tinha vários filhos e a mulher estava grávida. Então a família ficou numa situação difícil e Lampião se sentia culpado por conta disso. E segundo a família me contou, a partir daquele dia, Lampião procurou a família de Zé Paulo e disse que iria se vingar e que a vingança ia ser na Serra Grande, ia ser no mesmo local onde Zé Paulo foi morto. E acabou acontecendo, não do mesmo lado, mas na mesma serra. A partir daí, Lampião passa a projetar essa situação, esse combate. A primeira coisa que ele faz é, acampado na Serra Grande, construir as trincheiras, né? Cercas de pedra de 1 metro de largura por 1 metro de altura, que Lampião iria usar ali no grande fogo de Serra Grande como base para que pudesse atacar as volantes. Então, a primeira coisa que Lampião fez foi isso, foi se preparar criando as trincheiras. E depois foi atrair as volantes para
o grande combate. E como foi que ele conseguiu atrair essa volante? Lampião tinha ido em março para Juazeiro do Norte. Tinha ali recebido a patente de capitão, tinha recebido armamento e munição novo e retorna para o Pajeú com todo o gás, com toda a força. E a volante começa também apertando o Lampião, começa fechando o cerco. Então, quando chega ali em meados de novembro, Lampião chega aos ouvidos de Lampião que em Triunfo estava 2 comerciantes ou 2 vendedores ou 2 representantes fortes ali em Triunfo, que era justamente o Mineirinho representando a Shell, né? E o outro que representava a Souza Cruz. E Lampião, sabendo disso, Lampião monta uma estratégia. Quando esse pessoal desce em direção à Serra Talhada, são pegos por Lampião, são sequestrados. Lampião libera um para que vá para a Serra Talhada pedir o resgate e determina que esse resgate seja entregue em Vazinha. Então, Lampião segue com o Mineirinho. O sequestro foi no Baixão da Carnaúba, próximo a Calumbi. Ele segue magiando ali a lateral de Calumbi, atravessa o rio Pajeú e parte em direção à Vazinha. Dormem no Alto dos Prazeres, que é mais ou menos no meio entre Calumbi e Vazinha. O sequestro foi no dia 24. No dia 25 de manhã, ele ataca Silvino Liberalino, ele cerca Silvino Liberalino na sua casa, se apresenta como uma volante e pede água, e Silvino abre a porta e eles entram e acabam pegando Silvino, prendendo, e aí Lampião se apresenta realmente como Lampião e levam Silvino Liberalino como refém. Mais na frente, já pela manhã, já por volta de 8 da manhã, cercam a casa de Zé Desperdião. Zé Desperdião tinha praticado um crime em Floresta, na região de Floresta, na região de Serra Negra, e estava morando ali em Vazinha, porque a família era dali da região de Vazinha. Ele cerca Zé Desperdião, há um tiroteio, mas mesmo cercado por 100 homens, Zé não se entrega, Zé luta bravamente. Lampião, vendo que Zé não ia se entregar, determina que os cangaceiros desmanchassem os currais e colocassem a lenha dentro de casa, quebrando as janelas, jogando a lenha dentro de casa, e determinou que a mulher botasse fogo, né? Zé tinha um filho, o filho tinha, nesse confronto, o filho foi baleado, levou um tiro que atingiu as 2 pernas, ficou deficiente de um dos pés o resto da sua vida, né? Mas terminou que Zé acabou morrendo, não baleado, mas sufocado com a fumaça. E Lampião parte, ainda dia 25, vai dormir no sítio Tamboril. No sítio Tamboril, ele acampa no engenho de Tino Serafim e João Serafim, que eram 2 irmãos. E ali manda matar uma vaca, manda buscar arroz, os cangaceiros vão pelar o arroz, matam essa vaca e vão assar uma parte para fazer carne, cozinhar outra. É interessante que o pessoal diz lá na região que as mulheres foram convocadas, as mulheres da região foram convocadas para fazer essa comida, né? E muitas ficaram apavoradas com medo, porque a quantidade de cangaceiro era gigantesca, era 115 cangaceiros nesse dia. Ele disse que Lampião sentou numa pedra no batente da cozinha e disse: podem ficar tranquila, podem fazer a comida, que aqui ninguém mexe com vocês. E ficou ali tocando sanfona em um pé de bode, enquanto prepararam a comida e brincaram e comeram. E essa brincadeira, né, entre comer carne, beber cachaça e tocar sanfona, ela se estendeu até tarde da noite, ali por 10, 11 horas da noite. Depois disso, Lampião foi se recolher com os cangaceiros, mas antes de amanhecer o dia,
né? Ali já por volta de 5 horas da manhã, de 4 horas para 5 da manhã, Lampião levanta e aí Lampião parte em direção à Serra Grande, deixa um recado com o Tino Serafim, dizendo a ele que não amanhecesse o dia em casa, porque a volante iria chegar, e usou a expressão: os caçacos de Mané Neto vão chegar e você pode sofrer por conta disso. Mas se ele chegar e perguntar por mim, diga que eu estou no buqueirão da Serra Grande e que se eles quiserem brigar, esse é o dia. E aí Lampião parte, chegando no pé da Serra Grande, faz uma reunião ali com os cangaceiros embaixo de um juazeiro, diz ali que quem quisesse naquele momento podia abandonar o bando e podia ir embora, porque ele ia se chocar naquele dia com a volante de Pernambuco e a volante ia ver quem era Lampião. Ele estava determinado a dar uma lição nas forças pernambucanas naquele dia, e ninguém quis sair. Ele disse: olha, é o seguinte, quem quiser sair agora, porque depois que eu botar cada um nas suas posições, o que abandonar o local eu mato. Mas aí o pessoal permaneceu e Lampião sobe com a tropa, posiciona os cangaceiros da forma que ele achou conveniente, da forma certa. Em seguida, a volante chega no mesmo local da reunião de Lampião. A força volante também faz uma reunião, porque as volantes se dividiram em duas partes. Quando a notícia do sequestro ela chega em Serra Talhada, o Major Teófilo Torres determina que o Tenente Gino parta em direção a Calumbi, né, em direção ao Baixio da Carnaúba, para pegar o rastro e seguir no rastro de Lampião. E aí o Tenente Gino entra em contato com o do Carmo, que era um soldado dali da região de Calumbi. Do Carmo vem, se encontra com o Tenente Gino e eles partem no rastro de Lampião, né? Já a outra parte da volante, ela segue de Serra Talhada já no sentido de Vazinha, já por outro caminho. E aí vinha Manuel Neto, vinha Arlindo Rocha, vinha Eduardo Siqueira, vinha o Domingos Cururu, vinha Euclides Flor. Eram sete volantes, eram 7 comandantes de volante. E essa parte que veio de Serra Talhada, ela chegou primeiro no pé da serra. E aí o Tenente Gino mandou um portador dizer a eles que não subisse, que ele estava chegando. Eles esperaram, e quando o Tenente Gino chega, começam a conversar sobre se ia subir, se não ia subir. Alguns diziam que poderia ser uma armadilha, outros diziam que não, que na realidade Lampião era correndo. Foi uma das falas de Mané Neto: só ou a gente aperta o passo ou ele vai embora, que ele está correndo. Porque Lampião tinha deixado o rastro à vista. Lampião era acostumado a esconder o rastro. Lampião não era aquele camarada de deixar o rastro fácil para que as pessoas lhe localizassem ou lhe achassem. Mas nesse dia ele deixou o rastro à vista, e aí a volante, vendo aquilo, se confundiu, porque não sabia se realmente ele estava fugindo ou se não. E aí terminou o seguinte, que a volante optou por subir a serra perseguindo Lampião. E lá na frente, ao chegar em um riacho que tem no pé da serra, Lampião deixou um punhal cravado no pé de uma braúna, no tronco de uma braúna, e nesse punhal havia um bilhete que dizia o seguinte: Mané Neto, se quiser subir o buqueirão, vá por outro caminho, porque eu estou no oi d'água descansando e não quero ser incomodado. Essa fala de Lampião para com o Mané Neto foi mesmo que jogar sal de pedra nos olhos dele. Mané Neto segue para
alcançar Lampião, mas como ele tinha se atrasado um pouco, como ele tinha parado um pouco para ler o bilhete, o sargento Arlindo Rocha chega na boca do buqueirão e entra buqueirão adentro, perseguindo Lampião. Mané Neto, para não servir para não ficar na retaguarda, Mané Neto mageia à direita e tenta contornar um serrote, pensando o seguinte, que se Arlindo Rocha caísse em uma emboscada, Mané Neto iria chegar na retaguarda. E Euclides Flor seguiu Mané Neto, só que magiou mais para a direita ainda, pensando da mesma forma, se Mané Neto for emboscado, eu chego por trás para dar um suporte. E aí o que é que aconteceu? É que o fogo de Serra Grande, ele estoura em duas frentes ao mesmo tempo. Enquanto Arlindo Rocha, com seu grupo, dentro do Buqueirão da Serra, se choca com parte do bando de Lampião, que estava ali comandado por Luiz Pedro, dentro do Buqueirão, a outra parte, que era comandada por Manuel Neto, se choca com o próprio Lampião. A princípio cai todos os dois baleados, tanto Arlindo Rocha cai baleado dentro do Buqueirão com um tiro no maxilar, como Manuel Neto cai baleado na subida da serra com os tiros dos cangaceiros, onde Lampião estava, né? As duas pernas foram baleadas e aí a serra pega fogo. E esse confronto, que começa às 8 da manhã, ele se estende até a 5, 5 e meia, até 6 da noite. Esse confronto ele se estende. E a volante, ela ficou se perdeu, ela ficou atônita, porque ela não sabia mais o que fazer, porque toda vez que parte da volante tentava entrar por algum ponto da serra, tinha um grupo de cangaceiro ali para segurar. E por que foi que isso aconteceu? Porque da posição que o Lampião estava, o Lampião ficou numa posição em cima da serra, em uma pedra, que ele tinha toda a visão de quem vinha chegando. Ele conseguiu contemplar a chegada dos 296 policiais, e ele sabia como coordenar. Então, toda vez que via um grupo por um lado, ele botava alguém para ir ali e travar. Vê outro grupo por outro lado, ele botava outro grupo dos dele ali para segurar. E aí, quando está perto de anoitecer, a volante vendo que não tinha mais condição nenhuma de continuar combatendo, porque já havia ali 10 soldados mortos, havia 14 baleados. Entre os baleados estavam 3 comandantes, porque estava Manuel Neto baleado, estava Arlindo Rocha baleado e estava Eduardo Siqueira baleado. Então 3 comandantes já fora de combate e mais 11 também feridos. Então a volante vai e ela resolve então recuar. E aí foi algo que contribuiu para que o problema aumentasse mais ainda. Porque a partir do momento que a volante recuou, o Lampião desce e sangra todos os 10 soldados que estavam ali mortos. E isso fez com que o Major Teófilo Torres ficasse indignado, porque ele disse que a sombra que protegia os cangaceiros poderiam só proteger a volante também, né? Mas a verdade é que a volante recuou, pegou os 14 baleados, né, que parte deles já tinham sido levados para Tamboril, mas parte ainda estava no campo de batalha, levou esses baleados para Tamboril, e esses baleados, os que chegaram ali por volta de 9, 10 horas da manhã, ficaram até a chegada da volante. Aqueles que foram baleados já mais tarde também ficaram até a chegada da volante, que veio de Serra Talhada, comandada por
por tenente pelo Major Teófilo Torres, que veio com alguns caminhões para que pudesse socorrer esses soldados. E esses soldados foram pegos e foram levados para a Serra Talhada para serem tratados. Já Lampião, com seus cangaceiros, permaneceram em cima da serra por algum momento, terminaram de subir a serra, desceram do outro lado, no sítio Barreiros, ali na casa de Cassiano Serafim, que era irmão de Tino, aquele que ele tinha dormido na casa no dia 25 para o dia 26. Então, no dia 26 para o dia 27, ele dorme na casa de Cassiano Serafim, que era outro irmão, já do outro lado da serra. Fica ali até por volta de meio-dia, porque foi o tempo que levou para que todos os cangaceiros que estivessem espalhados na serra descessem e acabassem se encontrando ali na casa de Cassiano. Dali partiram. Uma parte do bando, Lampião determinou que fossem levar Mineirinho em Betânia, para que o Major José Miguel, que morava em Betânia, que tinha um automóvel, levasse Mineirinho para Arco Verde, para Rio Branco, para que ele pudesse ir para o Recife. E a outra parte, que era a parte que estava com Lampião, ela segue sentido Tenório, passa próximo onde Livino tinha sido morto, vem sentido São João do Leite, que é justamente onde Zé Paulo foi preso por Clementino Quelé, sobe a Serra do Enjeitado e vai ficar na Pedreira do Esconderijo de Lampião, que é uma serra que divide o município de Calumbi e Flores. E ali, nessa Pedreira do Esconderijo de Lampião, Lampião e seu bando permanece do dia 27 de novembro até o dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro, que era justamente o último dia de festa tradicional de Calumbi, Lampião desce a serra e aí ele vai, mata, ele desce para... Tinha mandado pedir um dinheiro a alguns moradores da região e ele desce para matar esses moradores porque não tinham mandado esse dinheiro, não tinham entregado esse dinheiro. E um coiteiro intercede, Lampião acaba perdoando, deixando para lá. O outro, Lampião não matou porque era marchante, tinha que buscar um bode em cima da serra e o bode empancou lá, não desceu de jeito nenhum. E aí Lampião, os cangaceiros esperaram por muito tempo, mas como ele não desceu, eles acabaram indo embora. E Luiz Branco, infelizmente, Lampião determinou que fossem lá Jararaca e Moreno, que não é o Moreno de Durvinha, é o outro Moreno, e outros cangaceiros, e acabaram executando Luiz Branco, isso no dia 8 de dezembro de 1926, e aí partem em direção a Poço do Ferro. E aí, meu amigo Geraldo, eu acho um negócio interessante, que se fala muito sobre a questão, ou algumas pessoas falam sobre a questão de Antônio Ferreira. Alguns acham que Antônio Ferreira pode ter sido baleado em Serra Grande. Todo esse percurso que eu citei aqui, desde a casa de Cassiano Serafim, até o Tenório, até São João do Leite, até a Pedreira do Esconderijo de Lampião, na Serra do Enjeitado, eu percorri esse caminho na casa daquelas pessoas famílias daqueles que tiveram contato com Lampião, e essas pessoas diziam que Antônio Ferreira foi visto e estava bem, E quando Lampião sai já no dia 8 de dezembro em direção à região do Poço do Ferro, a região de Anjo da Gia, até aí ninguém falava em um Antônio Ferreira ferido. A primeira nota de jornal, ou a primeira informação que sai sobre a questão de Antônio Ferreira ter sido ferido foi justamente, se eu não me engano, dia 16 de dezembro,
Dia 16 de dezembro sai a primeira nota de jornal dizendo que havia notícias de que Antônio Ferreira, irmão de Lampião, tinha sido baleado em um sucesso na fazenda Poço do Ferro de Anjos da Gia. E só a partir daí surgem outras informações, como por exemplo que Antônio Ferreira tinha sido baleado em um confronto com a Volante na região de Floresta, e depois que Antônio Ferreira tinha sido baleado no confronto de Serra Grande. Mas a primeira informação é justamente essa do sucesso lá em Anjos da Gia.